Aqui está o teu servo, ó Pai, o teu filho, no teu altar. Toda a igreja, Pai, é o teu altar. Não é esse lugar mais alto que é o altar. Toda a tua casa, pois estamos diante do Senhor. Como o véu foi rasgado, todos nós temos acesso livre diante de Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, nós representando aqui o púlpito, ó Pai, o lugar onde o Senhor fala, através da ministração da Tua palavra. Usa o Teu Filho, glorifica o Teu nome e fala ao nosso coração, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Pastor Divante, vindo um amém alto, né? Para a gente que está chique, porque quero ouvir que eu não consegui ouvir, eu só ouvi um lado. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Agora sim, agora ficou bom, agora ficou bonito. Queridos, é um prazer nós estarmos aqui nesta noite. Quero confessar para os irmãos que nós já temos 12 anos de ministério, mas hoje está parecendo que é a primeira vez que nós temos assumido o púlpito, porque é uma responsabilidade muito grande. Quando o pastor da igreja, ele autoriza que alguém venha ao púlpito para pregar, é porque ele tem confiança, ele confia. Então a responsabilidade fica maior. Mas graças a Deus nós estamos aqui para falar algo vindo dos céus para nós. E eu quero nesta noite convidar já os irmãos a deixar as suas Bíblias abertas no livro de Abacuque. Livro de Abacuque. Costuma dizer assim: quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vou frequentar mais a escola dominical. Amém. E antes de nós começarmos a ler, eu quero primeiro falar algo que tem acontecido em nossas vidas. Nós temos passado por dificuldade, por problemas, e nós vivemos aqui num mundo violento, creio, talvez de injustiça. Nós temos visto e ouvido notícias diárias de assaltos, notícias diárias de assassinatos, atentados, de ataques, e acreditamos que Deus domina tudo. Nós acreditamos que Deus domina tudo. Talvez o que nós podemos falar está escrito em Daniel 4:32, parte B, que diz: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, mas achamos difícil compreender a maldade que nos cerca. Pessoas talvez inocentes são vítimas de crueldade de outras nações e entram em conflitos, uma contra a outra. Olhamos para Deus com uma única pergunta: por que o Senhor permite tal violência e injustiça? Isso talvez é a pergunta de todos. Por que o Senhor permite? E agora eu convido os irmãos a abrirem lá em Abacuque, capítulo 1, capítulo 1. Os irmãos acompanham a leitura, porque nós temos talvez versões diferentes, que diz assim a palavra de Deus: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Queridos, eu estou aqui lembrando de algo quando Abacuque agora fala, e quando ele fala aqui com Deus de um modo que não fala assim totalmente quieto, ele fala com angústia no coração, ele fala com o clamor que ele diz aqui, é um clamor de um coração aflito. Eu queria usar como tema nesta noite isso, o clamor de um coração aflito. Abacuque, ele grita, ele dá um grito, ele diz para Deus da seguinte forma: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Querido, de repente você está nessa situação também, clamando ao Senhor, gritando,
dizendo para o Senhor: até quando tu vai passar por essa dificuldade, até quando você vai passar por esta situação, e você não tem encontrado a resposta. Você não tem encontrado a resposta. E você tem andado com seu coração aflito, que você está passando por dificuldades, por situações que você talvez não pensava em passar. Mas aqui Abacuque, ele está falando com o Senhor porque ele estava vendo algo acontecer em Judá. Judá estava totalmente em pecado, Judá estava totalmente passando por dificuldades, por situações que talvez você possa até lembrar de pensar o seguinte: não há dificuldade, não há diferença no que nós estamos passando hoje no nosso mundo. Judá estava passando por tudo isso, Judá estava passando por assalto, por dificuldade, por assassinatos. Judá estava totalmente distante de Deus. E Abacuque estava preocupado com o seu povo. Abacuque até diz para Deus: por que, lá no versículo 3, você pode acompanhar comigo, ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Que razão, Senhor, tu está deixando eu ver o que está acontecendo? E eu humildemente não posso fazer nada, mas eu sei que o mundo pertence a ti. Essa noite você deve ter entrado aqui com esse pensamento. Você deve ter entrado aqui achando que as coisas estão em dificuldade e que você não tem condições de ver nada que possa mudar a tua situação. Mas eu quero dizer para você: o nosso Deus ainda transforma a vida. Nosso Deus ainda transforma a tua situação em bênção. Abacuque estava preocupado, ele estava achando que Deus não estava mais ouvindo. E eu lembro, inclusive, lá em Salmos capítulo 13, versículo 1, quando o salmista diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas têm andado assim. E talvez você que entrou aqui nessa noite, você deve estar perguntando, deve estar falando para Deus assim: até quando te esquecerás de mim? Você deve ter achado que Deus esqueceu de você. Você deve estar pensando nessa noite: eu vim aqui hoje, nessa noite, aqui assistir esse culto, mas eu estou com algo no meu coração dizendo que Deus esqueceu de mim. Meu amado, minha amada, Deus não esqueceu de você. Porque Deus ainda age. Deus ainda muda situações. Deus ainda faz a diferença. Abacuque estava aqui totalmente assim, desse jeito. Mas se você acompanhar comigo, você vai ver que lá no versículo 5, Deus chega para ele e diz o seguinte: olha, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. E é assim que você tem que pensar, é assim que você tem que agir. Você tem que ver isso, porque Deus está falando no teu coração nessa noite o seguinte: olha, vende tudo, vende na sua parentela, vende aqui nessa noite, nessa comunhão, vê tudo que eu farei, e você vai ficar admirado, porque eu vou fazer coisas maravilhosas, eu vou fazer uma obra na tua vida que você talvez vai ficar totalmente anestesiado. Essa é a situação que você tem que pensar nessa noite. A situação que você tem que pensar nessa noite, que Deus vai fazer diferença na sua vida. Deus vai mudar a situação que você estava antes de entrar aqui. Deus vai fazer você sair daqui com alegria no coração. Talvez você entrou aqui triste. Talvez você viu tantas coisas acontecerem. Talvez você é daquele até que olha o seguinte: o meu vizinho que não é crente tem prosperado, tem vivido, e eu estou passando por dificuldades, estou passando por situações que eu não aguento. Mas Deus é esse que diz: crê que eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você acompanhasse comigo no capítulo 2. Abacuque estava totalmente angustiado, mas lá no capítulo 2 ele já começa a dizer algo
Quando Deus fala para ele já começa a mudar um pouco a sua situação. E ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei. Ele diz, talvez algumas pessoas dizem, minha torre de vigia. Na minha fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que responderei quando eu for arguir. Esse é o momento de você estar agora na sua torre de vigia, esperando, porque Deus vai falar algo no teu coração. Deus vai fazer uma mudança na tua vida nessa noite. É o momento de você esquecer tudo, esquecer as angústias, esquecer as tristezas e começar a pensar agora o seguinte: Deus vai mudar a minha situação. Esse é o momento nessa noite. E Abacuque diz, versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Querido, eu quero colocar aqui e dizer que essa tábua pode ser o teu coração. Coloca isso no teu coração agora. Coloca isso na tua vida, porque eu creio que todos que olharem para você agora vai ver você, um homem ou uma mulher mudado. Um homem ou uma mulher totalmente diferente. Aquele que passar e olhar por você vai ver diferença na tua vida. Deus fala para Abacuque: escreve isso. Escreve essa visão e torna bem legível sobre tábua, para que todos aqueles que estiver passando correndo, ou alguém que passar no olho rápido, vai ver que há uma diferença, que há algo totalmente difícil do homem compreender. Mas se você olhar, você vai ver que foi Deus que fez. Versículo 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Ainda é para esse tempo. É para esse tempo. Eu quero voltar à direita, não sei, talvez você entrou aqui achando que tudo acabou. Você já tentou tantas vezes, você procurou tantas vezes estar na presença do Senhor, mas as circunstâncias da vida, as coisas que você tem visto, tem ouvido, tem atrapalhado, tem te angustiado, tem colocado tristeza no teu coração. Mas se você colocar agora uma torre de vigia e ficar vigiando no Senhor, olhando para o Senhor, o Senhor vai dizer que esta visão ainda é para o teu tempo, porque ele não acabou. Não acabou. E é isso, querido, que você tem que passar nessa noite. É isso que você tem que pensar nessa noite. Abacuque começou totalmente dizendo que algo estava acontecendo na vida dele que ele não estava entendendo, e ele pergunta: até quando clamarei a ti, Senhor? Até quando eu vou ficar falando? Até quando eu vou chorar? Até quando eu vou ficar olhando ou perguntando se vai acontecer alguma coisa? Até quando? O dia, a hora pertence ao Senhor. Você não tem que ficar mudando e perguntando, mas tem que aguardar, tem que esperar, porque Deus vai mudar a tua situação. Abacuque agora está totalmente mais tranquilo. Ele estava aflito, estava com seu coração aflito, estava clamando ao Senhor, estava dizendo que o Senhor não estava ouvindo ele. Mas nós podemos entender que Abacuque, como nós, podemos dizer o seguinte: Deus ainda olha por nós, Deus é que fala para que tudo venha acontecer na nossa vida, mas de bênção. E nós podemos lembrar o que diz Jeremias 33:3: clama a mim e te responderei coisas grandes e firmes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim, clama ao Senhor, que Ele vai responder. Talvez aquela dúvida, aquilo que você não conhece, aquilo que você está olhando e dizendo que não vai acontecer, mas Ele vai mudar se você clamar ao Senhor. Clama a mim e responderei coisas grandes, ocultas e firmes que tu não sabes. Você crê nisso? Você crê que Deus vai fazer uma mudança? Se você crê, você tem que
falar como o Abacuque falou lá no capítulo 3, acompanha comigo, capítulo 3, versículo 2. Quando Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia. O que eu quero dizer para você nessa noite, através desse versículo? Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem clamado ao Senhor? Quantas vezes você tem pedido ao Senhor: Senhor, venha, viva minha alma, sacode, Senhor, coloca algo diferente, faça, Senhor, isso na minha vida, Senhor. Talvez você deve ter dito: Senhor, mas agora eu quero falar que nem Abacuque está falando. Ouvir, Senhor, a tua palavra, e é através da palavra do Senhor que vai entrar algo diferente na sua vida, no teu coração. E Abacuque diz: ouvir a tua palavra e temer. E é isso que você tem que fazer: ouvir a palavra do Senhor e temer, porque coisas maravilhosas vão acontecer. É assim que você tem que dizer: aviva a tua obra, notifica na ira e lembra da misericórdia. E depois de ter passado tudo isso, depois de Abacuque ter passado isso, ter passado essa angústia, ter passado essa aflição, ter passado isso, ele olhou e disse o seguinte: eu agora vou ficar totalmente num lugar aqui de repouso, vou colocar aqui para mim um local onde eu vou orar e vou ouvir a palavra do Senhor. Vou colocar numa torre de vigia, vou ficar vigiando sempre para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. E você vai dizer igual Abacuque: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu ouvi aquilo que eu queria ouvir, Senhor, e estou sentindo algo diferente acontecer na minha vida. Estou sentindo algo de mudar, de mudança. E eu quero, Senhor, lembrar que pode acontecer qualquer coisa na minha vida, mas eu estarei em Ti e alegrarei no Senhor. Alegrarei no Senhor. Muitos falam que a alegria, que o choro vem numa noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vai vir agora para você. Você crer, a alegria vem agora para você. Só você crer, só você entregar ao Senhor nesta noite. Entregue tua mazela, entregue tua angústia, coloque na mão do Senhor agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Abacuque estava agora totalmente crendo. Abacuque estava vendo que algo seria mudado. Abacuque agora viu que Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que pode fazer diferença. Eu quero que você acompanhe comigo agora em Abacuque capítulo 3, versículo 17. A partir do versículo 17, quando Abacuque diz o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque Jeová é o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Abacuque agora percebeu que pode acontecer qualquer coisa, pode vir o que vier, pode vir amarguras, pode vir tristeza, pode estar faltando algo na tua vida, mas você vai dizer o seguinte: olha, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que aconteça coisas terríveis, ainda que eu ouça, que eu continue vendo essas reportagens dizendo que está havendo assaltos, assassinatos
nações contra nações, situações difíceis, guerras aí aparecendo, tudo isso. Mas eu ainda quero dizer para todo mundo que todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Querido, é isso que nós temos que pensar nessa noite. É isso que você que entrou aqui nessa noite, talvez angustiado. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo que tudo estava perdido, que era o fim. Talvez você até lutou para não chegar aqui nessa igreja nessa noite. Talvez aconteceu tantas coisas contigo antes de chegar aqui. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para fazer uma mudança na sua vida. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Deixa Deus agir. Deixa Deus tocar no teu coração agora. Deixa Deus mudar, fazer diferença. Para que se você entrou aqui nessa noite triste, cabisbaixo, você pode sair aqui dizendo o seguinte: todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque estou alegre no Senhor, porque o Senhor fez a diferença na minha vida. Vai dar glória a Deus. Aleluia.